Olá, corujas! Bem-vindo mais uma vez no canal, beleza com vocês? Lembrando, últimas semanas, últimos dias para adquirir o meu livro O Penta Ficou para Depois, onde eu analiso de forma imperdível, como você nunca viu na vida, a Copa do Mundo de 98 e aquele mistério da convulsão do Ronaldo na final contra a França. Se você quiser apoiar o conhecimento e difundir, tem aqui na descrição o link para você conferir mais sobre o livro e como adquiri-lo. Beleza? Vídeo de hoje. São Paulo foi rebaixado do Campeonato Paulista de 1990? E se caiu, como que em 91 foi o campeão da primeira divisão do Paulista? Teve mudança no regulamento? Existia rebaixamento ou não? Teve jogador e técnico do São Paulo dizendo que foi rebaixado? Jornais afirmaram sobre a queda do São Paulo? Qual é a verdade dessa história? Você vai conferir o lado de quem acredita que foi rebaixado e depois o lado de quem acha que isso é tudo uma invenção clubista. Então, confira aqui no Futebol Coruja, mas antes se inscreva no canal para apoiar o projeto e, por gentileza, já deixa o like para ajudar o vídeo a chegar para mais pessoas. E vamos lá! O Campeonato Paulista de 1990 terminou com o Bragantino de Luxemburgo como campeão, mas tem um outro fato desse torneio que chamou também muita atenção. A versão de quem acredita no rebaixamento do São Paulo utiliza o depoimento do goleiro Zete e do técnico Tele Santana como prova. Caiu ou não caiu, Zete? Eu acho que caiu. Claro que caiu, Caiu. Quando eu cheguei no São Paulo, já disse em outubro, o São Paulo estava na segunda divisão do Campeonato Paulista e com medo de cair do Campeonato Brasileiro, de cair para a segunda divisão. Outro argumento utilizado para o rebaixamento são algumas matérias como a manchete da Folha de São Paulo que diz: goleada não evita queda São Paulina. Inicia o texto afirmando: o São Paulo está fora da divisão principal do Campeonato do Futebol Paulista. No mesmo jornal, tem uma matéria publicada por Fernando Santos com a seguinte manchete: São Paulo vai disputar a segunda divisão em 91. O Jornal da Tarde, por exemplo, noticiou: São Paulo enfrenta sua pior crise, sendo rebaixado para a Série B do campeonato. Em outro trecho afirma: o São Paulo está fora do Paulistão e disputará no próximo ano o campeonato estadual na Série B, ficando de fora também da disputa do título paulista de 91. André Fontinelli, que também defende a tese do rebaixamento, escreveu na revista Época em 2009 que a CBF só permitia clubes de primeira divisão no Campeonato Brasileiro. O artifício encontrado para contornar o risco de, por acidente, eliminar um grande clube paulista do brasileiro foi batizar a primeira e a segunda divisões como primeira divisão. Por muito tempo no Campeonato Paulista, as séries A1, A2 e A3 foram chamadas oficialmente de primeira divisão, embora todos soubessem tratar-se da primeira, da segunda e da terceira divisão. Portanto, o não haverá descenso era só um truque, uma formalidade. Os defensores do rebaixamento do São Paulo também utilizam como argumento a subida de 4 equipes para o campeonato de 91. O campeão Olímpia de Americana, o Marília, o São Carlense e principalmente o Rio Branco, que é o personagem utilizado como prova, haja visto que o principal jornal da cidade do clube, chamado O Liberal, noticiou a seguinte manchete: fim do sonho, Rio Branco está na primeira divisão. E além do São Paulo, outro time teria caído também. O jornal Cruzeiro do Sul publicou em 24 de junho de 1990 a manchete: fora da quarta fase, Azulão cai para a Série B em 91. No texto da matéria, podemos ler: com isso, o São Bento não enfrentará em 91 os times grandes, à exceção do São Paulo. Diz o texto, que depois cita que o sistema de disputa ainda não está totalmente definido pela federação, mas sabemos que nas duas primeiras fases do Paulistão de 91, os times da Série A não deverão enfrentar os times da B. Isso poderá acontecer na quarta fase, se o Conselho Arbitral determinar. Caso contrário, apenas os 4 melhores times da Série B terão direito de voltar à Série A em 92.
Circula essa imagem na internet de um ingresso de 1991 da partida entre Marília versus São Paulo, que comprovaria que o São Paulo jogou a Série B. Começando pelo ingresso, é comprovado ser falso e uma manipulação de Photoshop, pois a Série B corresponderia à 4ª divisão, pois a Federação Paulista jamais tratou a 2ª divisão do seu campeonato estadual como Série B, mas sim como A2. A matéria da Folha de São Paulo, no fim do campeonato, que dizia sobre o rebaixamento, não é confiável, pois o mesmo jornal publicou 2 vezes antes do início do Paulista de 90, dizendo que no regulamento do torneio aprovado pelos clubes não tinha previsão de rebaixamento para a divisão especial e, portanto, novamente, a volta do rebaixamento foi deixada de lado pela Federação Paulista e adiada para a competição de 91. A revista Placar também publicou antes da competição iniciar que, igualmente aos 2 anos anteriores, em 1990, não haveria rebaixamento. Para corroborar a prova que não havia rebaixamento, o regulamento oficial do Campeonato Paulista de 1990, de autoria da própria Federação Paulista, no parágrafo 29, diz que no campeonato da 1ª divisão do futebol profissional de 1990, não haverá descenso à divisão especial de futebol profissional. O jornal Estado de São Paulo, após o fim do campeonato, publicou na mesma data da matéria considerada equivocada pela Folha de São Paulo, de forma mais isenta, dizendo apenas que o tricolor estava eliminado da disputa de 1990 e que em 91 teria que disputar o grupo B com os times que não se classificaram para a 4ª fase deste ano, e ainda que o São Paulo teria que ficar no ano seguinte entre os primeiros nas 2 primeiras fases para somente na 4ª fase voltar a enfrentar os demais times. O Guia do Campeonato Paulista de 2009, ao discorrer sobre os torneios anteriores, informou que o São Paulo teria sido rebaixado em 1990, mas um comunicado oficial da Federação Paulista, também de 2009, corrigiu o erro dizendo: não procede a opinião do autor do texto, não tem o condão de modificar os registros históricos da Federação Paulista, onde sempre esteve consignado que o São Paulo Futebol Clube não foi rebaixado e, com justiça, sagrou-se campeão paulista de 1991. Essas são as provas de quem acredita que não houve nem rebaixamento nem alteração de regulamento, e o São Paulo, na bola, conseguiu ser campeão paulista de 91, após ter participado, é verdade, de um primeiro grupo mais fraco devido ao regulamento, mas que passou também em primeiro no 2º grupo, que contava com o Palmeiras, e chegando assim na final. E com méritos, após uma goleada por 3-0 contra o Corinthians, com todos os gols feitos pelo Raí, e um empate em 0-0 no 2º jogo, o São Paulo se tornou o legítimo campeão paulista de 1991. Corujas, lembrando do meu livro que está disponível o link aqui na descrição do vídeo, e sobre essa história do rebaixamento de São Paulo, eu acho que agora, depois de todas essas fontes apresentadas, você é capaz de dar uma opinião muito mais embasada aqui nos comentários e me contar qual é o seu veredito desse julgamento. São Paulo, para você, foi rebaixado ou não foi? Escreve aqui embaixo e compartilhe o vídeo com todos os tricolores paulistas, gaúchos, cariocas, baianos, lá do Ceará e de todos os outros times que não são tricolores também, pra gente debater e conferir qual a opinião da maioria, beleza? Um grande abraço a todos, até mais!